Amados, você sabe o significado do nome José? O nome José significa aquele que acrescenta, ou seja, acrescentador. Você está aqui na noite de hoje porque você é um acrescentador da obra. Eu não sei de que modo você chegou aqui, mas a palavra de Deus te diz hoje: por que se turba o vosso coração? Creia em Deus e creia em mim. O que é que Deus te diz? Já te deu vitória. A tua vitória já foi decretada. A tua vitória já foi decretada. O culto de hoje se diz homem que impactaram suas gerações. Porém, a gente tem a doutrina de ser o culto da bênção. Você consegue sentir o cheiro suave do Senhor? Você consegue sentir Jesus passeando perto de você? Amém? Aleluia. Amados, Gênesis capítulo 37. Amém? Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1 diz: E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilhá e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. O verso 3 diz: Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica, tala de mangas comprida. E vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais que todos os outros, e odiara já, e não lhe podia mais falar pacificamente. Tendo José um sonho, e relatou aos seus irmãos, por isso o odiava ainda mais. O verso 6 diz: Pois disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atava um feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Amados, o que a palavra de Deus diz até o verso 6? Cuidado com quem você está contando os seus sonhos. Cuidado com quem você está confiando os seus sonhos. A quem você está contando os seus projetos. Com quem você está se revelando. Tenha cuidado. Porque há oração para te ajudar e há contra. O que é que Deus diz? Vigiai. Eu não sei o que é que você está passando, mas Deus diz, vigie. Se quer falar comigo, vá no joelho, porque eu vou te atender. É o próprio Deus que vai te atender, ninguém vai te ajudar. Se você quer realmente ter algo da parte de Deus, tenha mais intimidade. José resolveu somar, resolveu multiplicar. Até o verso 6, o que é que diz? Que Jacó amava mais José do que os demais irmãos, por ser filho da sua velhice. Porém, Raquel era estéril e deu um filho a José. Mas você acha o quê? Que por ser filho da sua velhice, José seria amado se não fizesse a vontade? Se não trabalhasse junto com Jacó? José apacentava as ovelhas de maneira muito boa, muito sobrenatural, cuidava mesmo. Enquanto os irmãos não queriam cuidar, queriam fazer de qualquer jeito. É como se diz aqui na casa de Deus, você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor, você tem que crescer na casa de Deus. Como diz que o significado é aquele que acrescenta, você é um acrescentador da obra. Se hoje o irmão não quis vir, você veio, você está acrescentando na obra. Você é um a mais na casa de Deus. Amém? Aleluia. O verso 7 diz: Atavam um feixe no campo, e eis que o feixes se levantava e ficava em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e vê se inclinava perante o meu. O verso 8 diz: Então lhe disseram seus irmãos: Reinará com efeito sobre nós, e sobre nós administrará realmente? E tudo isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e suas palavras. O verso 9 diz: Teve ainda outro sonho,
e referiu-se aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Acaso viria eu e tua mãe e os seus irmãos inclinados perante a ti em terra? Aleluia! O verso 11 diz: e seus irmãos, que ele tinha ciúme, o pai, não atento, considerava o caso consigo mesmo. O verso 12 diz: e como foram os irmãos apacentar os rebanhos do seu pai em Siquém? E perguntou Israel a José: não apacentavam os teus irmãos os rebanhos em Siquém? Vem e envia-te a eles. E respondeu José: eis-me aqui. José nunca dizia não, eu não vou. Ele falou: eis-me aqui. Se colocou na posição. Toda vez que tu tiver um chamado na casa de Deus, você tem que estar à prontidão. Eis-me aqui. Você é um acrescentador da obra. Amém? Eis-me aqui. Aleluia. E disse Israel: vai agora e vê, vão bem os teus irmãos com os rebanhos. Trazei notícia assim. E enviou ele a Hebrom. E ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo. E lhe perguntou: que procuras? O verso 16 diz: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentar o rebanho. E disse o homem: fora daqui, pois ouvi dizer que vão adotar. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e o achou em Dotã. Amém, Jesus. Amados, os irmãos de José, ao ouvir de longe, o coração dele, que já estava cheio de ira e ciúme, ficou pior ainda. Por que pior ainda? Porque ele já veio um sonhador. Então, o coração dele cogitava pegar o seu irmão e matar. Porém, Rubens, ao escutar o que estavam planejando, não concordando, e falou para eles: olha, não fazemos isso ao menino, porque é carne de nossa carne e sangue do nosso sangue. Porém, Rubens chamou ele e sugeriu a ideia: pegamos ele e colocamos na cisterna. Primeira prisão de José. Pegamos eles e colocamos na cisterna. Porque o que Rubens falou? Vamos colocar na cisterna. À noite eu volto e resgato o menino. E assim fizeram. Colocaram José na cisterna e Rubens saiu. Saiu para apacentar as ovelhas. Amados, o verso 25 diz: sentando, pois, para comer pão, olhando e viram que uma caravana de ismaelita vinha de Gileade, com seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E então disse Judá aos seus irmãos: demo-nos aproveitar matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue, vindo vendemos ismaelita, e não ponhamos a mão sobre ele. O nosso irmão é a nossa carne. E assim concordaram. Amados, o verso 26 do capítulo 37 ainda: e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna, e o venderam por 25 de prata ao ismaelita, que este foram levado para o Egito. Amado, a traição. Traíram José de maneira terrível. Ele agora já não é mais cativo dos irmãos. Ele agora foi vendido como escravo e levado ao Egito. Mas você vê que de maneira nenhuma José ainda se portava em pé e sabia que os planos de Deus iam acontecer na vida dele. José não baixou a cabeça. Daí então, ele já foi levado escravo para o Egito. Potifar, porém, o comprou e já levou prisioneiro para sua casa. José chegou na casa de Potifar como prisioneiro. Então, o que é que acontece, irmão? Ele sendo prisioneiro na casa de Potifar, ele começou a cuidar da horta, ele começou a cuidar das plantas, e tudo onde ele colocava a mão prosperava, porque Deus
Do jeito que deu ela com José, Deus é contigo. Aonde você botar a sua mão e crer, você receberá a vitória. Se você crê em tudo que você está colocando a mão, Deus vai te abençoar. Tinha certamente um local onde passava água, que já não passava mais água. E José colocou a mão e aquele local voltou a fluir, a água voltou a jorrar, voltou a passar normalmente. E Potifar viu que era bom. José já não é mais prisioneiro. José agora é mordomo da casa de Potifar. Deus começou a agir na vida de José. José agora ele é que é mordomo na casa de Potifar. Amados, sendo bom para José, coabitou no coração da mulher de Potifar, vendo a beleza que ele tinha, de querer trair o seu esposo com José. Mas José não queria, porque sabia que o Deus que ele serve não permitiria que ele fizesse tal coisa, pois respeitava a Potifar, sendo o homem da casa e tendo sua esposa. Ele não fez de maneira nenhuma, mas ela viu que não tinha outro jeito. Que foi que ele fez? José correu, e ao correr ele pegou uma parte das suas vestes, rasgou e segurou, porque ela não queria ficar por baixo, sabendo que José não quis saber dela, mas ela queria acusar de qualquer modo. Ela queria achar um modo de acusar ele, já que ele era mordomo da casa. E começou a gritar e chamar a atenção. O soldado veio e pegou José e aprisionou novamente, até que Potifar voltasse. E Potifar, voltando, chamou José. O que está acontecendo? Você era prisioneiro, eu coloquei você como mordomo da minha casa, e você faz tal coisas comigo. Mas José falou o que para Potifar? Tão certo como vive o meu Deus, ele sabe que eu não fiz nada disso contra ela. Mas Potifar não queria ficar por baixo perante os soldados e a mulher. José volta a ser prisioneiro agora no palácio de Faraó, meu querido. José volta a ser prisioneiro no palácio de Faraó, e está lá José preso novamente. Mas Deus é com José, Deus é com você, Deus é na sua casa, Deus é na sua família. Por mais que o inimigo tente se levantar e vai querer acabar o teu casamento, ele não vai conseguir, porque aquilo que Deus uniu, o homem não vai separar. O seu filho não vai para o mundo, porque Deus está resgatando ele. Os sonhos que você tem, ver sua família aqui, você vai conseguir, vai prosperar. Amém? E está novamente lá José preso, amado. E agora que vai ser José aceitar agora no palácio de Faraó, quem vai lembrar lá de José preso novamente? Mas aí Deus vai agir novamente. Aí aparece quem? O copeiro e aparece o padeiro. Ambos tiveram sonhos e contaram a José. E Deus usou a José e revelou o sonho dos dois. O sonho do copeiro foi voltado para ele mesmo, e ele voltou à posição que ele era antes. E voltou a servir. Já o padeiro, o sonho que ele contou, ele foi enforcado. Mas José olhou para o copeiro e disse: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. José falou: lembra-te de mim. Amém? Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu a petição que você fez a ele, porque Deus não é filho de homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Deus não esqueceu de você. O mal hoje da humanidade, querido, é Deus te revelar algo e você quer amanhã. Deus diz que vai te dar algo e você fica lá, matutando, reclamando, mas não foi agora. Foram 2 anos. 2 anos depois passado, Faraó teve um sonho. Faraó estava na frente do Nilo e olhava. E 7 vacas gordas subiam perante a ele, e logo vinham mais 7 vacas magras, onde as magras devorariam as gordas. Faraó volta a dormir novamente e aparece o quê? 7 espigas cheias, robustas e bonitas. Porém, mais 7 espigas mirradas veio a devorar elas. Faraó olha e procura entre eles, entre o reino dele, quem adivinhasse. Procurou todos que tinham naquela situação. Procurou magos, copiou adivinhadores, feiticeiros, tudo que tinha lá para revelar o sonho dele. E nenhum conseguiu revelar, só mentia. Aí é onde vem um copeiro. Só olha, Faraó, está lá José.
Está lá José encarcerado, é prisioneiro do teu palácio. Certa vez sonhamos ele, o copeiro, e ele revelou, e assim eu estou aqui perante a ti, para provar que José é capaz de revelar teus sonhos. Aí vai lá, chama José, vem José. José chega na frente de Faraó e diz, vai, ó, meu sonho é esse, vai, diz o que é que vai acontecer comigo. José olhou para Faraó, não é assim não, viu? Se não vier de Deus, eu não falo nada para ninguém. Eu não sou capacitado de revelar nada se não vier de Deus. Pega José e bota de novo, vai para a cela de novo. E José volta a ser prisionado de novo. E Faraó continua com o sonho, e quem vai revelar? Não apareceu um que revelasse, chama José de novo. E José chega na frente de Faraó e diz, olha, tão certo como meu Deus vive, o sonho que tu tivesse vão ser 7 anos de fartura e mais 7 anos de sequidão. Amados, José falou para Faraó, pega e constrói vários celeiros, vai o máximo que você puder construir, comece a estocar tudo que você conseguir. Porém, daqui a 7 anos, quando vir a sequidão, a circunvizinhança virá até ti. E você vai ver que vai prosperar de maneira grande, porque Deus está na situação. E Faraó olhou para José, mas onde é que eu vou encontrar esse homem? Onde é que eu vou encontrar esse homem com tanta sabedoria para administrar comigo? E Faraó falou, só tem você. Só tem você. Vou colocar um anel no teu dedo. Abaixo de mim no trono, mas você, ninguém vai levantar a mão ou pé se você não ordenar. E daí tudo aquilo que José passou, Deus começou a abençoar José. Ele saiu de ser prisioneiro para ser governador. Ele saiu de prisioneiro para ser governador. Deus está agindo na tua vida. Você não é mais prisioneiro da sua consciência, porque Deus já livrou. Você não é mais prisioneiro do seu passado, porque Deus já te libertou. Amém? Eita, aleluia. Agora vem aqui os irmãos de José. Começa a seca em Canaã. E eles olham e dizem, não tem outro jeito, a gente vai ter que ir para o Egito buscar alimento, porque a gente vai morrer. Amados, Deus fez uma promessa a Abraão. E disse que ele seria pai de grandes nações. Se José não fosse usado naquele momento, como daria continuidade à trajetória de Abraão? Hoje somos conhecidos como os filhos de Abraão. E os irmãos de José chegam lá no Egito para comprar. Encontra quem de frente? José. José olha e vê os seus irmãos ali e lembra do sonho que Deus tinha revelado a eles. Olha, está aqui os teus irmãos. José pega, coloca o alimento, traz eles vão comer junto com José. Eles pegam o alimento, colocam no cesto dele e colocam o dinheiro de volta. Ao retornar à casa de seu pai, Jacó, ao abrir os mantimentos dele, viu que o dinheiro estava lá. Ele disse, será que esqueceram? Será que esqueceram? E eles pegam e retornam de novamente, porque já tinha acabado a comida, ele retorna de novo para o Egito. E quando chegou lá, ele olhou para José e falou, olha, isso aqui veio, esqueceram. Não, é de vocês. Mas venham para cá, vocês vão levar novamente. Vocês vão levar até o vosso pai, mas tem mais alguém da sua família? Mais irmão de vocês? Eles tem Benjamim. Tem Benjamim que ficou lá com meu pai. Mas por que não trouxeram o menino com vocês? Não, a gente tinha um irmão, meu irmão morreu, mataram nosso irmão, a gente não sabe. Pronto, vocês vão voltar, não quero ver a face de vocês, se vocês não trouxerem o seu irmão mais novo. E agora, querido, como é que ele vai chegar lá? Como é que ele vai falar para Jacó que o governador do Egito quer que ele leve o irmão mais novo?
Jacó ia concordar? Não. Já perdi José, vou perder Benjamim? Mas não vou mesmo. Mas assim foi necessário, ele teve que levar Benjamim. Retornando para lá, eles pegaram Benjamim, apresentaram, José saiu e foi chorar no oculto, porque ele não aguentou. A gente não aguenta, ele não aguentou. Ele foi chorar no oculto, a ver Benjamim. O que foi que ele fez? Tratou todos sem nem saber quem era José. José pegou novamente e tramou com os outros. Pegamos uma taça de prata, colocamos na vasilha do menor e dispensamos. No caminho vocês vão trazer ele de volta. Amados, e assim aconteceu. Pegaram, trouxeram todos de volta e mandaram abrir os sacos dele e encontraram na bolsa de Benjamim a taça de prata. O menino vai ficar preso. E foi um alvoroço porque não queria deixar de maneira nenhuma. Até ponto de José se revelar para ele, falar aqui, ó, eu sou José, o vosso irmão. Eu sou José, o vosso irmão, eu estou com vocês. Amados, grande foi a alegria naquele lugar. Grande foi a alegria naquele lugar. E José manda chamar Jacó, manda trazer toda a parentela. Amados, para finalizar, quando Jacó chegou perante José, o que foi que aconteceu, meus amados? Grande foi a alegria. Mas mais na frente vem a morte de Jacó. E o que acontece com os irmãos de Jacó? Começaram a coagitar novamente contra ele. E falaram, agora a gente vai morrer. A gente vai morrer. Amados, José olha para ele e diz, pagaste o mal contra mim e eu paguei com bem para vocês. Está eu no lugar de Deus? Está eu no lugar de Deus? Amado, o que é que Deus diz nessa noite? Vigie. Vigie, porque é chegada a borda do Cordeiro. Amém? Convido o pastor Luciano, em nome de Jesus. Tem até novo, né? Então tá. Glória a Deus. Pode ser a igreja? Vamos orar, amados. Em nome de Jesus. Deus, né, como Deus falou, Deus Ele sempre tem sonhos nas nossas vidas. O maior sonho de Deus para conosco foi que nós nos tornássemos seus filhos. E por isso Jesus ele veio, para que a vontade de Deus fosse uma realidade em nossas vidas. Mas hoje, como filhos, nós temos que entender que temos um adversário. E ele vai tentar nos impedir de alcançar os propósitos e a vontade de Deus. E a gente precisa resistir pela fé e depositar toda a confiança e esperança em Deus, porque Deus é aquele que realiza sonhos e que cumpre promessas. A gente precisa cada dia estar no centro da vontade de Deus. Se a gente conseguir se posicionar segundo o que Deus tem para as nossas vidas, as promessas de Deus elas vão se cumprir no nome de Jesus. E nós precisamos nos alinhar ao que a palavra diz e manter a nossa comunhão com Deus através da oração, para aquilo que Deus ele sonhou para as nossas vidas, Ele tem a possibilidade de realizar no nome de Jesus. Como Deus ele foi o tempo todo com José, né? Dirigindo ele, fazendo ele prosperar onde ele estava, mas também a gente vê por que Deus foi com José. Porque o coração de José era um coração que agradava a Deus. José não quis pecar, não quis errar, porque ele não queria entristecer o Deus dele. E é assim que tem que ser nas nossas vidas. A gente tem que não desejar fazer o errado,
não porque alguém disse ou alguém impôs isso, mas porque nós temos uma intimidade tal com o nosso Pai que nós não queremos que Ele se entristeça com nada através do nosso posicionamento, mas que possamos em tudo alegrar e agradar o coração do Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui em Tua casa e em Tua presença, Pai. Muitas vezes as lutas, as dificuldades, Senhor, elas nos impedem de enxergar a realidade que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Às vezes, Pai, a nossa esperança quer falhar. Às vezes a gente quer naufragar na fé, Pai. Mas no nome de Jesus, nos sustente, Pai. Como Tu sustentasse José todos os anos da vida dele, Pai. Ele tão novo, Senhor, foi retirado do seio da família, Senhor, e foi escravizado, Senhor Deus. Mas o Senhor não deixou de ser com ele em todo o tempo. Não deixou de se revelar a Ele como um Deus presente, Pai. Ele não deixou de sentir a Tua presença em meio à luta, em meio à dor. Da mesma maneira, esteja conosco, Senhor, que em meio à prova que nós estamos passando, nós possamos perceber a Tua glória trabalhando e agindo em nosso favor, e que isso nos fortaleça, Pai, e que isso nos traga um novo ânimo, Senhor, e que isso nos faça descansar nas Tuas promessas, entendendo que Tu és poderoso, entendendo que Tu és soberano, entendendo que Tu és o Deus do impossível, o grande eu sou, o Deus de sinais e maravilhas, entendendo que aquele que prometeu é aquele que vai cumprir, é aquele que vai agir, para que as promessas elas sejam uma realidade em nossas vidas. Então nos ensine a descansar e se agarrar às promessas pela fé, Pai, e que no nome de Jesus, Pai, os Teus planos possam ser uma realidade sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nos faça crescer espiritualmente, nos faça prosperar, derrama Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Mude a nossa situação financeira, mude a situação financeira da nossa nação, faça um milagre, Pai, nesse ano eleitoral, Pai. No nome de Jesus, manifesta o Teu braço poderoso em nosso favor, em favor da Tua nação. Livra-nos do sofrimento, Pai. No nome de Jesus, livra-nos da escravidão, Pai. No nome de Jesus de Nazaré, Pai. E nos ajude, Senhor, a estar no centro da Tua vontade, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. Cumpre as Tuas promessas na Tua igreja, Pai. Faça com que as tendas dessa igreja se alarguem. Faça com que essa igreja ela cresça para o louvor da Tua glória. Traz vidas a este lugar. E nós que já estamos aqui possamos ser um padrão para os que vão chegar. Nos alinhe a Tua palavra. Nos condicione a estar no centro da Tua vontade, Pai. Como José esteve para que a Tua vontade se perpetuasse na vida dele, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, poderoso Deus, Pai, aquele que chegou aqui com dor, seja livre agora desse espírito de enfermidade, que esse mal caia por terra, no nome de Jesus, que a unção que cura se manifeste sobre as nossas vidas, Pai. E que o Senhor faça um milagre em todo o nosso corpo, em todo o nosso ser, nos restaurando, nos renovando, nos curando, nos libertando, nos sarando, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que todo demônio opressor caia por terra no nome de Jesus. Eu repreendo todo mal contra as nossas vidas agora. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que esse peso espiritual que estava sobre os nossos ombros sejam removidos
ouvidos e que a gente consiga respirar normalmente. E que o Senhor abra portas em nosso favor, porque servimos a um Deus que tem todo o poder. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, poderoso Deus, Pai, eu te peço e já te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos receber a nossa apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do doce, eterno e amado Espírito Santo de Deus, seja agora sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, obrigado pela sua presença conosco. Que Deus ele continue te abençoando ricamente, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo.